1 Samuel capítulo 19. Nós vamos ler nesse momento apenas o versículo 1 e deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos ver todo o capítulo 19 hoje, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi. Meus irmãos, quando nós olhamos para as narrativas bíblicas, para as histórias bíblicas, nós percebemos que por trás de cada história, por trás de cada detalhe, por trás de cada plano feito, está ali o Senhor soberano, guiando todas as coisas para a concretização do seu grande plano, para a glória do seu próprio nome. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que Deus tem um plano e Ele vai realizar o seu plano. Ninguém pode frustrar o seu plano. Por outro lado, nós vamos perceber também que os homens fazem planos. Às vezes, nesse traçar de planos humanos, eles podem levar em consideração o grande plano de Deus, os princípios de Deus. Por exemplo, nós vemos isso com o próprio Senhor Jesus, que disse, seja feita a tua vontade, não a minha. Nós vemos isso com Tiago na sua carta, onde ele vai dizer que nós devemos dizer, se o Senhor quiser, submeter os nossos planos à vontade do Senhor. Em algumas ocasiões, os homens podem tentar não apenas ignorar o plano de Deus, mas até mesmo se rebelar contra o plano de Deus. Nós vemos isso no Salmo 2, onde as nações, os líderes se reúnem ali. O salmista vai dizer, por que se amotinam as nações, tramando contra o Senhor, dizendo, vamos sacudir de nós o jugo do Senhor. Então são homens rebeldes, que se levantam nas suas próprias maquinações contra os planos do Senhor. Mas, o que nós aprendemos em toda a Escritura é que não interessa quais sejam os planos dos homens, esses planos jamais poderão frustrar o grande plano do Senhor. Deus faz com que o seu plano se cumpra, não apenas apesar da oposição dos homens, mas às vezes Deus até mesmo utiliza essa oposição, essas maquinações para alcançar o seu próprio plano. O príncipe dos pregadores, era conhecido assim, o pastor Charles Spurgeon, era pastor batista lá do Tabernáculo Metropolitano de Londres. Ele dizia que nós, seres humanos, fazemos escolhas, traçamos os nossos planos, como se não houvesse nenhuma providência sobre nós, como se não houvesse nenhum decreto a nosso respeito. Porém, por trás de tudo isso, está o soberano do universo, guiando até mesmo as menores partículas de poeira que pairam no ar. A soberania do nosso Deus, na concretização do seu plano, por trás e usando até mesmo os planos que nós traçamos. Nós já vimos que Saul, é a intenção de Deus, é o plano de Deus, remover Saul do trono e colocar outro em seu lugar. Nós já sabemos quem é, Davi. Ele já foi apresentado. Ele já foi em segredo ungido para ser esse novo rei de Israel. E nós vimos que Deus colocou o seu espírito sobre Davi. Davi então tem obtido sempre sucesso nas batalhas, ele tem sido um servo fiel, leal ao rei, mas também leal ao Senhor, e Deus tem dado a ele sucesso. Mas nós vimos que ao mesmo tempo, Saul começa então a ficar desconfortável, a invejar Davi, e a ficar com medo acerca de Davi. Nós vimos que aquela canção que foi cantada depois daquela vitória, da guerra, onde eles diziam, Saul derrotou os seus milhares. Aquela canção pode até ter alegrado Saul no primeiro refrão, mas na segunda estrofe, mas Davi derrotou suas dezenas de milhares.
Nós vimos que o efeito daquilo na vida de Saul foi pensar, o que falta para ele agora? Ele vai tomar o reino de mim também? E desde então, nós temos visto o plano de Deus, colocar Davi no trono. E os planos de Saul, tirar a vida de Davi. E hoje o que nós vamos ver aqui, o tema que eu coloquei são os planos dos homens e os planos de Deus. Porque o que nós vamos ver aqui no nosso capítulo são pelo menos 7 planos. E nós vamos ver como é que esses planos aqui se ajustam, como é que se relacionam esses planos humanos com o plano de Deus por trás de todas as coisas. Tá? Vamos começar então, olhando novamente para o versículo 1 do capítulo 19. Ele diz: Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Só um momentinho. Esqueci de colocar aqui o meu cronômetro, para não me perder muito no tempo. Vamos lá, voltando aqui para o texto. Até aqui, Saul, ele abre o jogo. Ele se reúne com seus conselheiros, seus homens de confiança, e com Jonatas também. No texto, na minha tradução, diz que ele compartilhou com eles os seus planos de matar Davi. Porém, literalmente a ideia aqui é que ele espera que Jonatas e os seus conselheiros o ajudem nesse plano de matar Davi. Se você pegar até mesmo uma outra versão, como a corrigida, por exemplo, vai dizer lá que ele diz para eles que eles devem matar Davi. Então, Saul, ele continua com o seu plano de matar Davi. Esse é o primeiro plano que nós vamos ver aqui. O plano de Saul de matar Davi. Ele está cada vez mais paranoico. Nós vimos que há um espírito maligno que vem e atua sobre a sua vida. E ele então está cada vez mais com esse instinto assassino contra Davi. Ele já fez várias tentativas de tirar a vida dele. Parece que essas tentativas foram frustradas. Então parece que agora ele quer apoio, ele quer ajuda. Mas nisso tudo aqui, meus irmãos, nós vemos também um avanço no processo de queda, de deterioração na vida de Saul. Saul está cada vez pior, cada vez mais no fundo do poço, cada vez mais longe de Deus, cada vez mais corrompido. E isso vai se revelar de diversas maneiras. Se antes, nos seus planos de matar Davi, ele se mantinha ali silencioso, eram planos ocultos, ele guardava ali para si e tentava usar de estratagemas, para que os próprios filisteus acabassem matando Davi, como que sem querer. Agora ele está em tal nível que ele abre isso publicamente. Ele chega para os seus conselheiros, chega para o seu filho e ele diz: vocês têm que matar Davi, vocês têm que me ajudar a matar Davi. Ele torna isso público, já não consegue mais conter só para si. E nós vemos também que o pecado do seu coração, ele vai afetando, irmãos, a própria natureza humana aqui de Saul. Psicologicamente, Saul está cada vez mais lunático. E sabe, essa é uma questão interessante. A Bíblia, ela vai nos mostrar que muitas vezes há uma relação entre pecado e enfermidade. Nem sempre uma doença ou alguma coisa assim tem uma relação direta com o pecado. Nem sempre. Às vezes não tem nada a ver. Mas em algumas circunstâncias tem a ver. O próprio Davi, vai haver um momento na sua vida que ele vai se entregar ao pecado e ele não vai tratar aquele pecado. Ele não vai confessar o seu pecado, ele não vai buscar arrependimento, ele não vai buscar restauração da parte do Senhor. E durante esse período ele vai dizer o seguinte: depois que ele então se reconcilia com o Senhor, ele consegue enxergar melhor a sua realidade, ele vai dizer o seguinte: enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos secaram dentro de mim. Ele vai relatar essa experiência de sequidão interior, sequidão nos ossos, um abalo profundo, emocional, físico. Assim como Saul está cada vez mais transtornado psicologicamente,
assim também Davi vai experimentar esse abatimento interior. Tiago, na sua carta, lá no capítulo 5, ele vai falar que às vezes há uma relação entre pecado e doença, onde nós precisamos confessar os nossos pecados para que a gente receba cura. O texto mais conhecido acerca da ceia do Senhor, que nós lemos aqui sempre na ceia do Senhor, lá em 1 Coríntios, vai dizer que algumas pessoas, porque estavam participando da ceia, sem tratar do seu pecado, sem resolver o problema do seu pecado, o que estava acontecendo com elas? Elas estavam ficando doentes, e algumas até estavam morrendo. Então, algumas vezes há esta relação onde o pecado precisa ser resolvido para que haja verdadeira cura, verdadeira transformação. Esse é o caso aqui com Saul nesse momento. Agora, outra coisa interessante, é muito provável que Saul saiba da profunda amizade que seu filho tem com Davi. Jonatas fez um pacto de amizade com Davi. Nós já vimos isso também no início do capítulo 18. E agora surge uma questão. Jonatas é um amigo que fez uma aliança de amizade com Davi. Jonatas, ele enxerga em Davi alguém que dividiu o campo de batalha com ele, mas alguém que tem muitas coisas em comum com ele. É provável que, como Jonatas era um homem de Deus, e Davi também era um homem de Deus, um tenha visto no outro não apenas essa coragem de lutar as batalhas, mas um no outro esse desejo de fazer isso pelo Senhor, de agradar o Senhor. Então, é provável que isso fazia com que um tivesse mais interesse no outro, e essa amizade se tornasse cada vez mais forte. Mas agora o ponto é, como é que Jonatas vai lidar aqui? A quem ele será leal? Ao seu amigo Davi ou ao seu pai Saul, e que ao mesmo tempo é o seu rei? Há uma coisa interessante, meus irmãos, que é uma diferença cultural. Na nossa cultura, nós enxergamos as coisas por uma ótica, por uma lente de certo ou errado, de justiça ou injustiça. Nós temos essa questão legal, né, de leis, assim, muito importante na maneira como nós nos relacionamos uns com os outros e com a sociedade em geral. Na ótica oriental, não é tanto uma questão de certo e errado, é mais uma questão de honra e desonra. A preocupação maior não é se isso, de acordo com as leis ou com a sociedade, é correto ou é errado, mas é mais uma questão, isso que eu vou fazer vai trazer mais honra ou mais desonra? Essa é a mentalidade dentro do Oriente. É por isso que, às vezes, por exemplo, um oriental, ele pode contar uma mentira e ele não vai achar que aquela mentira ela foi errada, foi negativa, se ela trouxer honra, se ela trouxer algum tipo de bênção para as pessoas envolvidas, para si mesmo, para a sua família. Então há muito esse elemento. E o ponto aqui é a quem Jonatas vai honrar. A quem Jonatas vai honrar? A Davi ou ao seu pai e ao seu rei Saul? Bom, só uma coisa que a gente já aprende aqui é o seguinte: Saul tem um plano terrível, um plano de morte, um plano de assassinato. Como é que isso pode se relacionar de alguma forma com o grande plano de Deus? De colocar Davi no trono. Eu vou dizer para você, aqui fica claro, Deus usa esse desejo maligno de Saul para deixar claro que Saul não pode mais ser o rei de Israel. Para ficar claro que Saul não tem condições mais de liderar o povo de Deus. Afinal de contas, não é qualquer homem que Saul está perseguindo. Ele está perseguindo o herói de Israel. O homem que livrou Israel das mãos dos seus inimigos. Então Deus está por trás aqui, usando mesmo essa intenção errada de Saul, para deixar claro, Saul não é mais o rei escolhido. Outra pessoa precisa sentar nesse trono no lugar de Saul. E assim acontece também. Muitas vezes,
as pessoas começam a se entregar ao pecado e começam a se endurecer no pecado. E isso, meus irmãos, nos ajuda a olharmos com clareza e a enxergarmos quem são aqueles que realmente estão comprometidos em andar com Deus e quem são aqueles que não estão andando com o Senhor. Agora, nós vamos chegar agora no momento do segundo plano do nosso texto. Como eu disse, são 7, né? O segundo plano é o plano de Jonatas. É o que ele vai fazer agora diante desse desafio. Olha comigo, o finalzinho do versículo 1 até o versículo 3. Diz assim: Jonatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou: meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado amanhã cedo. Vá para um esconderijo e fique por lá. Sairei e ficarei com meu pai no campo onde você estiver. Falarei a ele sobre você e depois contarei a você o que eu descobri. Pronto. O que acontece aqui? Jonatas está disposto a manter aquele pacto de amizade que ele tinha com Davi. Ele quer ajudar o seu amigo Davi. Por isso ele vai até Davi e ele conta dos planos do seu pai, contra a vida de Davi. Não apenas isso, ele vai traçar todo um plano para que Davi pudesse sair ileso dessa situação. E a questão é, será que Jonatas não estaria dessa maneira desonrando o seu pai? Desonrando o seu rei? Meus irmãos, Jonatas percebe que o seu pai está agindo como alguém descontrolado, que o seu pai não está agindo como o rei de Israel deveria agir. Ele percebe que o seu pai, ao agir dessa maneira, ao se levantar contra o instrumento que Deus está usando, ele está se levantando contra o próprio Deus. E isso vai trazer tragédia, desgraça para o seu próprio pai, mas não somente para ele. Como ele é o rei de Israel, se ele continuar nesse caminho, ele vai trazer desgraça para todo Israel. Há um princípio na palavra de Deus em que, por um lado, ela nos ensina a honrarmos as autoridades constituídas por Deus, a obedecermos às autoridades constituídas por Deus. Mas há uma exceção. A palavra de Deus vai dizer: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Em outras palavras, é o seguinte: quando qualquer autoridade tenta se levantar para ir contra o Senhor, para nos fazer pecar contra Deus, nós então temos que escolher a quem nós vamos obedecer. E nesse caso nós vamos obedecer à autoridade maior, aquela que tem mais poder, que tem mais autoridade. Essa autoridade sempre vai ser Deus. Então nós obedecemos e honramos as autoridades constituídas, nossos pais, nossos governantes. Mas quando essas autoridades se colocam e querem nos levar numa direção contrária à vontade de Deus, então nós deixamos elas de lado e obedecemos a Deus. É isso que Jonatas está fazendo aqui. Mas Jonatas também está preocupado em proteger o seu pai. Sabendo de que essa desgraça vai se abater sobre o seu pai se ele continuar nesse caminho, o plano de Jonatas não apenas é poupar Davi, mas o plano de Jonatas também é um plano de cuidado para com seu pai. Ele vai se colocar numa posição de uma espécie de conselheiro do seu pai. Os comentaristas falam que basicamente ele está agindo como se fosse realmente assim, uma função de conselheiro daqueles dias do seu pai. Ele está em busca aqui daquilo que vai ser melhor para o seu pai também. Então o seu plano vai implicar nesse encontro aqui, não é? Davi ficará escondido num lugar no campo, ele vai com Saul até aquela região ali, ele vai ter uma conversa com Saul para tentar livrar Davi e para tentar buscar uma reconciliação entre Davi e Saul. Esse é o plano de Jonatas. Agora vocês imaginem a noite anterior a esse plano. Como deve ter ficado a cabeça e o coração de Jonatas, pensando no que ele ia dizer para o seu pai, qual seria o resultado de tudo isso, se eles conseguiriam realmente se alinhar depois de tudo isso. Imaginem toda essa circunstância. Agora, por que Davi precisa estar lá pertinho? Não é? Será que isso não seria até perigoso, né?
eu penso e fico imaginando a própria situação de Davi também nessa história. Ora, o rei já tentou matá-lo com as próprias mãos. E agora o rei escancarou isso. Deixou claro, ele tem planos de matar Davi. O que você faria se uma pessoa poderosa, com autoridade, estivesse tentando tirar a sua própria vida? Certamente você ficaria angustiado, certamente você ficaria preocupado, certamente você ficaria observando todos os lados. Será que aquele que se aproxima de mim é meu amigo ou meu inimigo? Será que ele vem a mando do rei para tirar a minha vida ou ele vem para me ajudar? Então, como Davi, ele confia em Jonatas mesmo, ele é amigo mesmo de Jonatas, ele sabe da lealdade de Jonatas, me parece que aqui é uma preocupação de Jonatas de tranquilizar Davi. Davi estaria numa posição onde ele poderia escutar aquela conversa, ou pelo menos parte daquela conversa, e ele poderia ele mesmo julgar aquela situação. Ele poderia ver se Saul estava sendo sincero, se realmente haveria a possibilidade de uma restauração naquele relacionamento, ou se ele teria que fugir, ou se ele teria que realmente ir embora dali. Então, imagine também todo esse desgaste emocional de Davi, antes de se encontrar com Saul, enquanto está lá escondido tentando ouvir aquela conversa. Deve ter sido um momento muito difícil na sua vida. Ok, o encontro vai acontecer, olha aí os versos 4 e 5. Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai. E lhe disse: que o rei não faça mal ao seu servo Davi. Ele não lhe fez mal nenhum. Ao contrário, o que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. Ele arriscou a vida quando matou o filisteu. O Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste tudo e ficaste contente. Por que então farias mal a um inocente como Davi, matando-o sem motivo? Olha aqui, meus irmãos, os argumentos de Jonatas. Primeiro, Davi não fez mal nenhum. Que mal Davi fez para você? Para que você queira tirar a vida dele. Davi, ele descreve, teu servo. Tudo que Davi fez até aqui foi servir com fidelidade, com lealdade a Saul. Por que então Saul queria tirar a sua vida? Segundo argumento, Davi trouxe ganhos para Saul, ele resolveu problemas para Saul. O maior de todos, Golias, o filisteu, quando ninguém estava disposto a lutar contra ele, quando o próprio Saul estava com medo, Davi foi lá e lutou, e venceu, e trouxe vitória para Israel. E Saul se alegrou com aquilo. Jonatas vai dizer, o Senhor mesmo viu, o Senhor mesmo ficou feliz, ficou alegre. Estava festejando junto. Terceira coisa, Davi arriscou a própria vida. Davi foi sem armadura. Davi foi ali lutar com uma arma que não era adequada para aquela circunstância. Ele arriscou a própria vida no lugar de Saul, que deveria estar à frente, liderando o exército de Israel. E por fim ele diz, Davi era inocente. Como é que o Senhor vai matar um homem inocente? Derramar sangue inocente? Era pedir juízo de Deus sobre si. Era um pecado terrível. Como é que Saul poderia cometer um pecado tão grande como esse? E é interessante que no meio de tudo isso, meus irmãos, Jonatas vai usar uma frase que o próprio Saul tinha usado. Na primeira batalha de Saul, como rei, que ele teve aquela vitória, é interessante porque tinha um grupo que era um grupo opositor a Saul dentro de Israel. Não sei se vocês vão lembrar, mas quando Saul foi apresentado publicamente como rei de Israel, teve um grupo lá, que o autor vai chamar de os filhos de Belial, né? Era uma escória, é o pior tipo de gente que tinha ali. Pronto, esse grupo ficou contra Saul, zombou de Saul. E quando Saul foi para aquela batalha e venceu, quando eles voltaram alegres, festejando aquela vitória que eles tiveram, teve um pessoal do lado de Saul que disse assim, agora a gente tem que matar aquele grupo dos filhos de Belial que se levantaram contra o nosso rei. E o que foi que Saul falou? Não, o Senhor nos deu uma vitória.
Qual a maneira correta da gente responder às vitórias que Deus nos dá? Celebração, louvor, culto ao Senhor. Então não é hora de derramar sangue de ninguém, de matar ninguém. Jonatas está lembrando isso, ele está dizendo, o Senhor nos deu vitória através de Davi. Da mesma forma como lá o Senhor não quis matar nem os filhos de Belial, porque que agora o Senhor quer matar o próprio herói de Israel, o instrumento que Deus usou para libertar o povo. Então esses são os argumentos aqui que Jonatas apresenta diante do seu pai. E é interessante também que mais adiante, quando Saul teve uma batalha contra os amalequitas, Deus tinha dito que ele não deveria poupar ninguém. E o que ele fez? Ele poupou a vida do rei amalequita, né, o Agag. Poupou a vida daquele homem, desobedeceu a Deus para poupar a vida daquele rei, que era um homem terrível, um homem assassino terrível. E agora ele não quer poupar a vida do herói de Israel, que só tem feito o bem para Israel. Olha o nível a que Saul caiu, a que Saul desceu aqui. Qual vai ser a resposta de Saul? Verso 6. Saul atendeu a Jonatas e fez este juramento: juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Saul retrocede. Talvez a lembrança daqueles dias em que ele andava com o Senhor, em que ele fazia a vontade do Senhor e Deus o abençoava, talvez aquilo tenha sido suficiente para mover o coração de Saul. Ele tenha tomado essa decisão. Realmente eu tenho agido errado. Realmente eu tenho agido como louco. Realmente, como é que eu vou fazer isso contra alguém que só me tem feito bem, não é? Então, ele faz esse juramento. Tão certo quanto vive o Senhor, Davi não morrerá. A pergunta para nós é, pronto, acabaram-se os planos de assassinato contra Davi? Infelizmente não. A gente já viu Saul fazendo juramento antes. E foi um juramento tolo. Lá no capítulo 14, verso 44, ele tinha imposto um juramento sobre o exército, né? No meio de uma batalha extremamente importante, ele tinha dito: ninguém vai comer enquanto a gente não terminar essa batalha. E aquilo levou suas tropas quase a desfalecerem e até perderem nas mãos dos inimigos. Um juramento, um voto tolo que ele colocou sobre eles. E quando seu filho apareceu, Jonatas, que foi o grande herói daquela batalha, quando ele aparece, sem saber desse voto precipitado, tolo que Saul tinha feito, ele com fome encontra aquele mel, come aquele mel, recobra as forças, e aí ele descobre que tinha esse voto. E quando Saul fica sabendo de tudo, qual é o voto tolo que Saul vai fazer? Jonatas, tão certo quanto vive o Senhor, se eu tiver que matar você, eu vou morrer. Você não vai sair daqui com vida. Olha a tolice. Ele estava disposto a matar o próprio filho para cumprir um voto tolo. E no final ele não consegue cumprir aquele voto, porque os próprios soldados protegem Jonatas e não deixam ele cumprir aquele voto tolo. O problema é que Saul está disposto a cumprir com a vida do próprio filho um voto tolo. Mas agora num voto correto, num juramento certo, nisso ele não está disposto a cumprir. Logo, logo nós vamos ver que os seus planos de tirar a vida de Davi vão retornar à tona. Olha comigo o verso 7. Então Jonatas chamou Davi e lhe contou a conversa toda, levou-o até Saul e Davi voltou a servir a Saul como anteriormente. Momentaneamente, reconciliação. Davi e Saul agora estão novamente trabalhando juntos. Davi, servo dedicado, volta ao palácio para servir juntamente com Saul. Ok? E até aqui, irmãos, olha só. Deus, Ele tem o seu plano. E para atingir os resultados do seu plano, o que Deus vai fazer muitas vezes? Usar a instrumentalidade humana. Deus, Ele usa pessoas para alcançar o cumprimento do seu grande plano. Ele decidiu que Ele faria assim.
Aqui ele está usando a vida do próprio Jonatas para poupar a vida do futuro rei de Israel que ele escolheu, que era Davi. Deus também se agrada em usar as nossas vidas como instrumento nas suas mãos. Devemos sempre nos colocar à sua disposição, buscarmos viver para Ele, buscarmos entender o que Ele deseja realizar e colocarmos as nossas vidas como tantos servos de Deus ao longo das Escrituras fizeram. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Ele pode nos usar, Ele quer nos usar, Ele vai nos usar para realizar o seu plano. E aí, olha só o detalhe aí do verso 8. E houve guerra outra vez, e Davi foi lutar contra os filisteus. Ele lhes impôs uma grande derrota e eles fugiram dele. Pronto, mais uma guerra se levanta, mais uma vez Davi vai lá, mais uma vez ele tem vitória, e a gente já sabe o que isso produz no coração invejoso, orgulhoso, maldoso de Saul, não é? Aqui surge mais uma vez a oportunidade de Saul se levantar contra Davi de novo. Nós vamos chegar então ao terceiro plano do nosso texto, que é mais um plano de Saul para tirar a vida de Davi. Porém agora, não é um plano só de Saul. Saul vai ter uma parceria aqui, meus irmãos. Qual vai ser o parceiro de Saul nesse plano? Um espírito maligno. É Saul e um espírito maligno planejando contra a vida de Davi. Olha versos de 9 a 10, só a primeira parte do verso 10. Mas um espírito maligno mandado pelo Senhor apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa, com sua lança na mão. Enquanto Davi estava tocando harpa, Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. E Davi conseguiu escapar naquela mesma noite. Até aqui. Saul tem uma recaída. Mais uma vez ele quer matar Davi. Isso mostra que não houve uma mudança real, que não houve um arrependimento de verdade da parte de Saul naquela conversa com Jonatas. Ele ainda é o mesmo. Ele ainda é o gigante israelita, né? Como a gente falou na última mensagem. Ele é aquele homem mais alto de Israel, que tem uma lança na mão, e em tudo isso ele se assemelha muito ao Golias que lutou contra Davi. E Davi continua sendo o mesmo também, o salmista do Senhor. Está lá servindo Saul, não com uma arma na mão, mas com uma harpa na mão, louvando o Senhor, tentando acalmar. Mas ele agora já não consegue mais ajudar Saul de maneira nenhuma. E aí, um detalhe interessante é que Satanás ele não desiste, né? Houve aqui uma primeira reconciliação, mas está lá de novo esse espírito maligno. Eu não vou gastar muito tempo falando, que a gente já explicou isso em mensagens anteriores, é só procurar lá no YouTube, né? Esse espírito maligno da parte de Deus. Em resumo, Saul tinha um coração contra Deus. Deus estava mandando juízo para Saul, para mostrar que Saul não tinha mais o espírito de Deus sobre ele, que Saul era um rei rejeitado por Deus para liderar Israel. Então ele permite a atuação desse espírito maligno na vida de Saul, para atormentar Saul, para trazer juízo para Saul e para deixar claro para todo mundo que Saul não é o rei adequado, é o rei rejeitado por Deus. Ok? Agora, olha um detalhe interessante. Saul sabe que era uma tentação para ele matar Davi. Se ele sabe disso e ele não quer mais isso, por que ele continua ali nos seus aposentos com uma lança na mão? Está lá, Davi tocando para ele tem essa tentação de matar Davi, mas ele continua lá com a lança na mão. Coisas que ele já fez no passado, que ele já quase tirou a vida de Davi no passado. Ele agora está lá na mesma situação. Ele não é alguém que luta de fato contra o pecado, que luta contra a tentação. E nisso, meus irmãos, ele se assemelha a muitos de nós. Nós sabemos quais são as nossas fraquezas. Nós sabemos quais são as nossas tentações. E quantas vezes, ao invés de passarmos ao largo, de evitarmos, de fugirmos, não é isso? O grande homem de Deus, José, diante daquela tentação, o que ele fez? Ele ficou lá encarando e dizendo assim, não, eu sou forte.
Pode vir contra mim, Satanás, né? Que hoje a vitória é minha. Foi isso que ele fez? Ele fugiu para não cair em tentação. Mas aqui está lá Saul. E assim estamos nós muitas vezes, brincando com a tentação, brincando com o pecado. Brincando, esperando o momento de que os nossos pés resvalem e a gente caia dentro do buraco. O plano de Saul, movido por esse espírito maligno, é encravar Davi na parede. E é interessante que essa palavra é a mesma palavra utilizada tanto no verso 5 quanto no verso 8, palavra naká, palavra hebraica, usada para mostrar como Davi tinha destruído os inimigos, os filisteus e o gigante filisteu. Ele tinha encravado aqueles inimigos. A mesma palavra para mostrar um contraste. Enquanto Davi estava lutando contra os inimigos do povo de Deus, Saul estava lutando contra o próprio herói do povo de Deus, o próprio instrumento, o próprio homem sobre quem Deus tinha colocado o seu espírito. Olha o contraste aqui entre os dois. E o plano de Deus continua avançando, meus irmãos. Nem mesmo aqui o espírito maligno, nem mesmo a habilidade militar de Saul. Saul era um guerreiro extremamente reconhecido, um grande guerreiro. Nada disso foi suficiente para impedir o plano de Deus, para tirar a vida daquele que Deus quer colocar como o seu novo rei. Sabe, o diabo não é um ser que tem assim o mesmo poder que Deus e os dois estão lutando para ver quem é que vence no final. Não. O diabo é uma criatura. É uma criatura. Ele está debaixo da autoridade, da soberania de Deus. Por isso, nós não precisamos temer, sermos escravizados pelo medo do diabo. Nós devemos temer o pecado, as tentações, aquilo que ele pode trazer sobre as nossas vidas, mas nós podemos confiar que se temos o Espírito de Deus, esse Espírito é muito mais poderoso, é onipotente e pode nos dar vitória, pode nos dar o escape. Ele nos concede o poder para resistir, para fugir, para andar com Deus. Por isso mesmo o texto vai falar que é um espírito maligno da parte de Deus, ele ainda está debaixo do controle de Deus. Ele não pode frustrar os planos de Deus. Davi então mais uma vez escapa. Mas nota, será que Davi se desvia dessa lança? Porque Davi é o cara, né? É o Neo do Matrix. Jogou a lança nele, ele, né? Fez lá, né? Escapou da lança. Não. Certamente Deus está operando aqui, meus irmãos. Mais uma vez, Deus no seu plano, Ele vai utilizar até mesmo habilidades que nós possuímos para alcançar os seus propósitos. E aí a gente chega no quarto plano. Um novo plano de Saul. Falhou, ele não conseguiu matar Davi. O que ele vai fazer agora? Olha aí ainda o verso 10 e o verso 11. Finalzinho do verso 10, ele vai dizer: e Davi conseguiu escapar. Naquela mesma noite, Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite para salvar a sua vida, amanhã estará morto. Pronto. Novo plano de Saul, uma emboscada na casa de Davi. Ele vai mandar ali oficiais para tirarem a vida de Davi. E esse plano ele vai ser frustrado por conta da intervenção de Mical, né? A esposa de Davi. Ela vai ficar sabendo do que se passa. Ela era filha de Saul, então ela certamente deve ter tido informações de dentro do palácio, e ela então vai alertar aqui o seu marido. Você precisa fugir para salvar a sua própria vida. Uma coisa interessante, irmãos, é que nós temos de novo o dilema. A quem Mical vai honrar? Ao seu pai ou ao seu marido Davi? E Mical, tal qual seu irmão Jonatas, sabia que seu pai já não era mais quem deveria ser. Que seu pai estava alucinado, neurótico. Estava caminhando em desobediência a Deus. E que ela precisava proteger o seu marido aqui. Então,
nota, os próprios filhos de Saul estão contra Saul, o que mostra quão profundamente Saul foi rejeitado por Deus. Nem a sua família o apoia mais em suas decisões. Mais uma vez, Deus vai usar a instrumentalidade de uma pessoa, Mical, para frustrar os planos de Saul. E nós vamos chegar no quinto plano, que vai ser o plano de Mical. Ela também tem um plano para livrar Davi. Qual vai ser esse plano? Olha os versos 12 e 13. Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Depois Mical pegou um ídolo do clã e o deitou na cama, pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e o cobriu com um manto. Pronto. Vamos olhar aqui esse plano de Mical, certo? Ela certamente conseguiu distrair aqueles homens que estavam rondando e vigiando a casa, para que Davi pudesse escapar. E ela então arrumou esse ídolo do clã aí. Provavelmente um ídolo relativamente grande. E a pergunta que fica é assim, o que está fazendo um ídolo dentro da casa da mulher de Davi, uma israelita, filha do rei de Israel, não é? Ídolo do clã, o que mostra que parece que Israel ainda não tinha se libertado por completo dessa relação com os ídolos. Alguns comentaristas estudiosos, eles falam que é difícil a gente determinar qual era a função desse ídolo aqui. É possível que ele não fosse um ídolo de adoração. É como se fosse uma espécie de divindade menor, mas não uma divindade da qual ele servia para ser adorada pelos israelitas. Mas era uma espécie de divindade para ser consultada. Então eles consultavam aquela divindade para obter algum tipo de direcionamento, algum tipo de apoio, de ajuda, ou alguma coisa assim. Eu estou pensando mais ou menos assim no tipo assim de crente que consulta horóscopo, sabe? Né? Não adoro os astros, né? Eu não adoro essas coisas não. Dou só uma olhadinha para ver, né, se o libriano com ascendência e tal, e o que vai acontecer, né? Pronto. Então assim, o fato é que também é difícil determinar o que foi que ela fez aqui, porque às vezes a tradução ela pode dar a entender que ela pegou aquele ídolo, colocou na cama, cobriu, né, para ficar parecendo que era Davi que estava deitado lá, ainda botou essa espécie de travesseiro de pelo de cabra assim na cabeceira, para parecer que eram os cabelos de Davi lá, né? E então fingir que ele estava dormindo lá, estava doente. Mas uma possibilidade também é que ela tenha colocado outra coisa na cama, coberto, feito tudo isso, e o ídolo tenha sido colocado ao lado, como uma espécie de, como ele estava enfermo, aquele ídolo estava lá para ajudar ele a sair da enfermidade, né? Para dar mais credibilidade para a cena, ok? Não sabemos, o fato é que ela está aqui envolvida nisso, e isso já começa a levantar algumas suspeitas acerca também de problemas de Mical, ok? Mical ela é irmã de Jonatas. Mical ela também vai ficar do lado de Davi. Ela também vai proteger Davi. Mas parece que ela não é feita da mesma forma que Jonatas. Jonatas é claramente um homem completamente comprometido com Deus. E Mical, ao aparecer aqui já do lado desse ídolo, já levanta algumas suspeitas para nós, tá? Lá na frente do livro, já dando um spoiler, Mical ela vai aparecer mais uma vez numa atitude que não corresponde à atitude que era esperada de alguém que ama o Senhor, ok? Mas vamos voltar para cá. Sabe outra coisa interessante, meus irmãos? É que Davi, muito certamente depois que ele fugiu daqui dessa situação e se encontrou em algum local mais ou menos seguro, Davi vai compor um salmo. Vocês sabiam que tem um salmo sobre esse episódio aqui, de quando Saul mandou esses homens até a casa de Davi para matar Davi? Pois tem um salmo, Salmo 59. Precisa abrir, né? Você pode guardar essa informação, nós não vamos ler aqui esse salmo. Mas algo interessante nesse salmo, irmãos, é que ele mostra um pouco de como Davi se sentiu nesse momento. Davi, ele vai se descrever como se ele tivesse animais ferozes, selvagens, rodeando ele naquele momento. Prontos para tirar a vida, para atacá-lo, para devorá-lo, para despedaçá-lo. Mas um ponto importante, então,
Antes de eu falar, só um detalhe, né? Vocês imaginam, mais uma vez, como é que estava aqui Davi por dentro? Porque a gente olha às vezes e a gente pensa, né? A gente não para pensar nos detalhes, a gente pensa assim, não, um super-herói. Ele escuta aqui o plano, ele pula para lá, ele vai para lá, e está tudo bem, está tudo tranquilo. Não. Por esse salmo, por exemplo, a gente percebe esse fator emocional de Davi, o seu desgaste, o seu medo, a sua preocupação naquele momento, as suas lutas, irmãos. O que será que vai acontecer agora? Agora, é nesse momento também que a fé de Davi se manifesta. Porque no Salmo ele vai descrever também Deus como o seu abrigo, o seu refúgio. As pessoas estavam tentando tirar a sua vida, pareciam animais selvagens, ferozes, que o despedaçariam, mas Deus continuava sendo o seu refúgio, o seu abrigo. E o Salmo vai terminar, Davi dizendo o seguinte, falando que o amor do Senhor permanecia com ele. Sabe? Aqui nós já aprendemos uma coisa: a perseguição, as aflições, as ameaças, os perigos, aquilo que atenta contra nós e nos coloca nessa disposição mental de temor, de medo, de aflição, essas coisas não são sinais de que Deus nos abandonou, de que Deus não nos ama, de que Deus não continua olhando para nós e cuidando de nós. Davi passou por tudo isso lembrando: Deus é o meu refúgio. Estas coisas podem vir contra mim, mas eu posso me abrigar em Deus. O seu amor não me desampara. Ele continua me amando, Ele continua cuidando de mim. Ele continua buscando o que é melhor para mim. Mesmo que as circunstâncias digam o contrário, o Senhor continua comigo. Essa é a convicção de Davi. E talvez é isso que faz com que Davi continue perseverando, fugindo e lidando com essas circunstâncias. Agora, olha aí os versos 14 e 15. Quando chegaram os homens que Saul tinha enviado para prenderem Davi, Mical disse: ele está doente. Então Saul enviou os homens de volta para verem Davi, dizendo: tragam-no até aqui, em sua cama, para que eu o mate. Pronto. Quando chegou a hora, os homens bateram na porta, entraram na casa, e Mical então conta essa mentira, né? Não, Davi está doente, está doente. Provavelmente eles viram aquela cena montada por ela e ficaram sem saber. E agora, o que a gente faz? Vamos lá saber o que Saul quer que a gente faça. Voltaram para Saul, contaram a informação para Saul. Então, inicialmente o plano parece que deu certo, de Mical. Porém, ao ouvir aquela notícia, o que Saul diz? Ah, ele está doente? Pois traga ele na cama mesmo. Afinal de contas, né? Se eu vou matar Davi, tanto faz. Se ele está bem, se ele está doente, pode trazer. Vai ser até mais fácil agora, né? Mas o que me chama a atenção é que Saul, ele não pensa assim, ó, quero saber não, voltem lá e terminem o serviço, né? Voltem lá e matem. Ele diz: tragam para que eu o mate. Ele está tão dominado pelo ódio que ele quer matar com as próprias mãos Davi. Essa é a situação aqui. E então, a gente chega nos versos 16 e 17. Olha aí. Quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama, ou ao lado da cama, e na cabeceira havia uma almofada de pelos de cabra. Saul disse a Mical: por que você me enganou desse modo e deixou que o meu inimigo escapasse? Ela lhe respondeu: ele me disse que o deixasse fugir, senão me mataria. Vamos com calma, né? Coisa interessante aqui, irmãos. O plano de Saul, mais uma vez, é frustrado pelo plano de Mical. Davi teve mais tempo para fugir. É provável que, como ele tinha mandado os soldados, e os soldados chegaram lá e Davi não estava lá, esses soldados tinham voltado, e ele tem então pedido para eles trazerem Mical, para ela se explicar diante dele. Então, com tudo isso,
Davi vai ganhando mais tempo para conseguir se afastar, para conseguir fugir, para conseguir ir para mais longe, não é? E um ponto interessante é como Mical é diferente de Jonatas, não é? Jonatas tinha a mesma intenção de preservar a vida do seu pai. Quer dizer, a vida de Davi, do seu amigo. Mas Jonatas, ele age com a verdade, ele chega ali, ele tenta conciliar todas as coisas. Mical não. Mical usa aquele ídolo. Agora Mical, ela vai contar essas mentiras. Lembra que a mentira em si de Mical não seria o problema tão grande para essa narrativa. Alguns poderiam entender, não, é porque ela está preservando uma vida. Essa vida é mais importante de ser preservada do que a verdade de ser dada para quem quer usar a verdade apenas para cometer mais e mais atrocidades. Ok? Então não seria um problema tão grande. Mas quando a gente junta tudo, e a gente percebe, por exemplo, até mesmo o resultado, porque essa última mentira que Mical fala, ela usa essa mentira para proteger a própria vida. O seu pai está tão louco que ela teme pela sua própria vida. Afinal de contas, alguns capítulos antes a gente viu que o seu pai estava pronto para matar seu próprio filho, né, Jonatas. Só que ao dizer isso, ela dá uma razão a mais, uma legitimidade para o seu pai matar Davi. Não é não? Se ele já queria matar sem motivo, agora ele pode dizer assim, não, eu estou querendo matar Davi porque ele estava ameaçando a minha filha. Porque ele estava querendo matar a minha filha. Então talvez ela traga ainda mais problemas para Davi. O fato é, o plano foi frustrado e nós chegamos então no sexto plano. O plano de Davi e Samuel. Para onde é que Davi foge? Olha aí o verso 18. Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá e lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá. Pronto. Davi foi procurar Samuel. Samuel, ao ouvir tudo o que aconteceu, fica do lado de Davi. Mais uma vez está claro, o profeta de Deus está do lado de Davi e não de Saul. Saul é o rei rejeitado, ok? E aí, ao chegar em Ramá, Samuel tem uma ideia. Vamos para Naiote. Naiote não era uma outra cidade, era uma região dentro de Ramá. A palavra Naiote significa assentamentos, né, habitações, algo dessa natureza, ok? Qual é a ideia? Nós vamos ver já já que tipo de habitações existiam ali? As habitações dos profetas. Então Naiote era uma espécie de escola de profetas. Em alguns lugares a gente vai encontrar na Bíblia essa expressão. A escola de profetas. É possível que era uma comunidade de profetas que o próprio Samuel liderava e ajudava, dando direcionamento em como eles poderiam servir ao Senhor. Ok? Esses profetas, eles já apareceram antes na história. Quando Saul primeiramente se encontrou com Samuel, ele vai se deparar com esses profetas. Tá? Daqui a pouquinho eu lembro isso daí melhor para vocês. Mas um ponto interessante aqui é o seguinte, nota, eles estão fugindo de um rei poderoso que está querendo arrancar a vida de Davi. Mas eles não procuram o abrigo mais seguro, o abrigo mais distante, o lugar onde eles poderiam se esconder e ninguém poderia achar, ou uma tropa que os pudesse ajudar e lutar contra Saul. Não. Eles vão para onde estão os profetas de Deus. Eles vão ficar no meio do povo de Deus. E o que eles vão fazer lá? Provavelmente, irmãos, é o que nós vamos encontrar depois. Eles vão clamar ao Senhor. Eles vão buscar a presença de Deus. Olha o plano dos homens de Deus aqui. No meio da luta, no meio da batalha, no meio da perseguição, no meio do perigo, o lugar mais seguro para eles, o lugar onde eles vão encontrar socorro, abrigo, força, proteção, poder, é o Senhor. É em Deus. É junto com o povo de Deus em adoração, em oração, em clamor. É aí que eles vão encontrar. Isso aos olhos do mundo pode parecer tolice. Mas vão ser pegos facilmente.
O problema é porque o tolo tem uma visão completamente distorcida da realidade. O tolo, porque não crê de verdade que é Deus que é soberano sobre todas as coisas, ele vai buscar abrigo em outro lugar. Ele vai buscar socorro em outro lugar. Ele vai confiar no quê? No dinheiro. Eu estou passando por uma luta, por uma dificuldade, quem é que pode resolver o meu problema? O dinheiro. É mamon. É pagar isso, é pagar aquilo, e se eu pagar, a minha vida fica maravilhosa. Ou estou tendo esse problema de relacionamento, aí o que vai resolver o meu problema? Vai resolver, é aquela viagem, é aquele restaurante, é aquilo outro. Não, Senhor. Acordos. Não, se eu tiver aquela pessoa do meu lado, e então eu fizer aquele acordo, e aí eu serei protegido. O tolo vai para outro lugar. O sábio vai para os pés do Senhor. O sábio vai buscar abrigo no Senhor. Mas a pergunta é, Saul certamente encontraria Davi e Samuel. Será que ele seria capaz de passar por cima de todos esses profetas aqui, simplesmente para alcançar o seu objetivo de assassinar Davi? Nós chegamos então no último plano. Está aí nos versos de 19 a 24. O que vai acontecer? E Saul foi informado, Davi está em Naiote, em Ramá, disseram-lhe. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul, e eles também entraram em transe, ou eles também passaram a profetizar. Essa palavra transe e profecia, ela é a mesma palavra. Contaram isso a Saul, e ele enviou mais mensageiros, e estes também entraram em transe. Depois, mandou um terceiro grupo, e eles também entraram em transe. Finalmente, ele mesmo foi para Ramá. Chegando à grande cisterna do lugar, o poço do lugar chamado Seco, perguntou onde estavam Samuel e Davi. E lhe disseram, em Naiote de Ramá. Então Saul foi para lá. Entretanto, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele foi andando pelo caminho em transe ou profetizando até chegar a Naiote. Despindo-se de suas roupas, também profetizou na presença de Samuel, e despido ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso o povo diz, está Saul também entre os profetas? Alguns detalhes aqui interessantes para nós, né? O plano de Saul é simples. Eu sei onde Davi está, fui informado. Eu vou mandar então um grupo de soldados lá para tirar a vida de Davi. Só que ele manda o primeiro grupo e não dá certo. Ele manda o segundo grupo, eles ficam por lá, também não dá certo. Ele manda o terceiro grupo e nada acontece, até que ele decide ir ele mesmo, né? Então eu mesmo vou lá e vou fazer o serviço. E o seu plano também vai ser frustrado. Agora, quais os detalhes que eu queria destacar aqui? Em Ramá, foi a primeira vez que Saul se encontrou com Samuel. Foi também ao lado de um poço, onde ele pediu informações e disseram para ele onde encontraria Samuel. E naquele primeiro encontro, Saul, sem saber, estava indo ao encontro do profeta de Deus para receber a unção desse profeta, se tornar então o rei de Israel, ser colocado sobre ele o Espírito de Deus para que ele pudesse governar o povo de Deus para a glória de Deus. Mas agora essa caminhada de Saul, embora os elementos apareçam novamente, ela é completamente diferente da primeira. Saul está indo ali com um espírito assassino para matar o novo ungido de Deus, que tem o Espírito de Deus sobre ele. Ele deseja encontrar Samuel, talvez até mesmo para matar o próprio Samuel, por estar apoiando Davi. Lembra que Samuel tinha esse temor? De que Saul poderia fazer isso contra a vida dele? E ele vai se encontrar de novo com aquele grupo de profetas. Samuel, naquele primeiro encontro, tinha dito para ele, quando você sair daqui, você vai encontrar um grupo de profetas, o Espírito vai vir sobre você e você vai profetizar. Ele aqui vai encontrar de novo. Dessa vez o Espírito de Deus vem sobre ele de novo. E ele parece que faz a mesma coisa, profetiza de novo. Só que é um detalhe aqui.
Essa palavra profetizar, eu falei para vocês, ela é usada às vezes aqui, traduzida como entrar em transe ou alguma coisa assim. Por quê? Porque profetizar aqui não é profetizar no sentido que normalmente a gente entende, de alguém que vai lá e diz algumas coisas da parte de Deus, ou fala sobre alguma coisa que vai acontecer. Não é isso. A palavra profetizar, no livro de 1 Samuel, ela é usada como você agir de uma maneira diferente do normal, sob a atuação de algum espírito. Que vai ficar claro para as pessoas que você não está no seu normal, que tem algum espírito atuando sobre você. Agora aqui é o Espírito de Deus, mas nós já vimos Saul fazer a mesma coisa sobre o espírito maligno. Ele estava profetizando lá? Não. Ele estava agindo como um louco, tentando tirar a vida de Davi naquele momento. Ok? Então a mesma ideia. Se primeiramente o Espírito de Deus tinha vindo sobre ele para capacitá-lo a fazer a obra de Deus, agora o Espírito de Deus vem sobre ele para impedi-lo de atrapalhar a obra de Deus. O Espírito vem sobre ele para barrá-lo, para colocá-lo no chão, para fazer com que o seu servo Davi pudesse fugir e ele ficasse ali parado. É interessante, o texto vai dizer que ele tirou as suas roupas, não é? E aqui a ideia não é que ele ficou completamente nu. É mais provável que ele tenha tirado a sua armadura. Isso mostrava que ele ficou completamente indefeso. E que ele tirou as suas vestes reais. O que também mais uma vez indicava o quê? Ele não vai ser mais o rei. O rei será outro no lugar dele. Mas o ponto importante para nós aqui, meus irmãos, é o seguinte. Deus muitas vezes ao longo desse capítulo usou instrumentos humanos para realizar os seus planos, para completar o seu plano. E quando todos esses elementos falharam, Deus mesmo veio. Deus mesmo operou. Ele mesmo veio com poder e fez com que o seu plano continuasse avançando. Ele mesmo impediu as tropas de Saul. Ele mesmo impediu o próprio Saul. Porque Deus é poderoso, Ele não precisa de nada e nem de ninguém. Quando tudo falhar ao nosso redor, Ele pode vir e operar de uma maneira que nós jamais esperaríamos. É o que Ele está fazendo aqui, na vida de Davi e na vida de Saul. Jonatas disse para o seu pai, por que você quer matar o teu servo? Saul disse para sua filha Mical, por que você protegeu o meu inimigo? Era assim que ele encarava. O homem escolhido por Deus, que andava com Deus, para guiar o povo de Deus. Bem, vimos aqui esses 7 planos. A questão para nós agora é, o que nós podemos aprender diante de tudo isso? Meus irmãos, primeiramente, um detalhe importante para vocês. Davi conseguiu fugir mais uma vez. 24 horas ele teve para fugir, né? Saul ficou lá em transe um dia e uma noite, ok? Mas sabe de uma coisa? Desde essa fuga de Davi agora, ele vai passar os próximos 10 anos fugindo de Saul. Davi está fugindo agora para pelos próximos 10 anos não poder voltar para casa. Davi está deixando para trás sua casa, sua esposa, o seu conforto, os seus bens, segurança. Ele vai ter que agora andar escondido como um fora da lei, um criminoso, embora ele só tenha tentado fazer a vontade de Deus. Vai ter que se esconder dentro de grutas, de cavernas, encarar inimigos que podem arrancar a sua vida pelos próximos 10 anos. Às vezes a gente acha que os nossos problemas são grandes e que parece que não vai ter fim. Você imagina o que é você andar fugido 10 anos, sendo ameaçado de morte, podendo morrer em qualquer esquina, porque há um inimigo poderoso investindo para tirar a tua vida. Sem saber em quem confiar, porque a qualquer momento pode chegar alguém e tirar a sua vida. Essa é a situação. Essa é a realidade de Davi aqui. E por quê? Por que Davi está enfrentando tudo isso? Porque ele pecou contra o Senhor? Simplesmente porque andava com Deus. Simplesmente por estar fazendo a vontade do
Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Andar com Deus às vezes pode ser perigoso. Existem irmãos nossos, espalhados pelo mundo, que nesse momento estão tendo as suas vidas tiradas, estão tendo que enfrentar prisões, medo, simplesmente porque amam a Jesus. O número de pessoas que morrem por sua fé em Jesus só aumenta a cada ano. Nós é que às vezes não sabemos porque as notícias não chegam nos nossos jornais. Mas a cada ano, milhares e milhares e milhares de pessoas são mortas, simplesmente porque creem em Jesus. Simplesmente porque amam a Jesus. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Aquele que nos salva, aquele que veio ao nosso encontro para nos salvar, o nosso Salvador Jesus, sabe o que nós enfrentamos, sabe do que nós precisamos, sabe dos nossos temores, sabe das nossas lutas e perseguições. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus perseguido. Ele se fez perseguido. Ele deixou a sua glória para se fazer como um de nós e viver uma vida de perseguido. Desde a sua infância, tendo que fugir para o Egito para não ser morto. Até o final da sua vida, morto e perseguido, pendurado numa cruz. A pior de todas as mortes. Por pecados que não eram dele, mas nossos. Porque Ele fez essa escolha. Porque Ele nos amou. Porque o nosso pecado era tão grande que a gente não era capaz de resolver por nós mesmos. Nós precisávamos que o Filho de Deus viesse, tomasse o nosso lugar e recebesse a condenação no nosso lugar, dos nossos pecados. Ele nos amou a esse ponto, de dar a própria vida, de viver como um perseguido por causa de nós. Para que nós agora pudéssemos olhar para Ele. E ao olharmos para o seu amor, ao olharmos para o seu sacrifício, sabermos que nós também podemos passar por esse vale. Que nós também podemos enfrentar essas lutas e provações. Que vale a pena. Porque o pior Ele já enfrentou por nós. E Ele nos garante o resultado no final. Ele está conosco na perseguição. Ele disse para Saulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo perseguia a igreja, o povo dele. Mas perseguir o seu povo é perseguir a ele. Nós sabemos agora, irmãos, que não importa o que nos aconteça, não importa quem vire as costas para nós, ainda que os nossos próprios pais nos desamparem, Ele diz: eu todavia não te abandonarei, eu não te deixarei. Esse é o Deus que nos ama. Esse é o Deus em que nós cremos. É por Ele que nós podemos suportar qualquer tempestade dessa vida. Eu quero dizer outra coisa para você. Às vezes, no meio das dificuldades, das lutas, das tempestades, nós clamamos: Senhor, por quê? Até quando? Por que eu? O Senhor prometeu que o Senhor me salvaria. O Senhor me prometeu coisas que eu nem consigo imaginar. E por que, Senhor, eu estou passando? Eu vou dizer para você: porque ainda não é o final. Deus prometeu para Davi que ele ia ser rei. Rei. E Davi podia dizer: Senhor, não era para eu ser rei? Eu vou passar 10 anos fugindo. Imagina, cada dia, cada ano que se passava na vida de Davi, e ele é cada vez mais perto da morte e longe do trono. Onde está a tua promessa, Senhor? As promessas de Deus, meus irmãos, elas não excluem a necessidade de perseverança. É durante esses 10 anos que Davi vai sendo forjado. Durante esse período, nós sabemos que Davi compôs pelo menos 10 salmos ao Senhor, que foram frutos desse relacionamento dele com Deus no meio da perseguição e da tragédia. A promessa, ela não vai se cumprir do dia para a noite. O Senhor quer trabalhar em nós, e nós vamos ter que perseverar, perseverar até o final. Nós vamos ter que enfrentar essas coisas, andar com Deus. Sabe, não é porque você creu ontem que é suficiente. Ele quer que você continue crendo hoje, crendo amanhã, crendo até o final.
E aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. O Senhor nos chama a perseverar. E vale a pena perseverar. Porque há um prazo de validade para toda tempestade dessa vida. Há um prazo de validade para toda dor nessa vida. Para todo sofrimento nessa vida. Para toda perseguição nessa vida. Há um prazo de validade. Não dura para sempre. Como diz uma canção, toda dor é por enquanto. Toda dor é por enquanto. E por fim, nada poderá frustrar os planos de Deus. Nada. Nós acabamos de ver aqui, nada pode frustrar o plano de Deus. Ele vai usar todas as coisas ao nosso redor para realizar o plano dele. Quando a gente até pensa assim, meu Deus, como? Não entendo. Pois é, até isso Deus vai usar. Não foi o apóstolo Paulo que disse que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, para o cumprimento do seu plano. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Deus pode usar todas essas coisas para nos levar ao exato lugar onde nós precisamos estar. O amor de Cristo. O amor de Cristo. Nada frustrará o seu plano. Ele é poderoso para guardar os seus até o final. Ele não nos prometeu uma vida fácil aqui. Mas Ele nos prometeu uma chegada certa lá. Naquele dia em que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima e toda dor. Que nós possamos perseverar até aquele dia. Vamos orar?